Vamos agora investigar as tuplas. Para declarar uma tupla, eu simplesmente faço parênteses, boto o meu elemento i, que é string A, vírgula, B, vírgula, C, e fecho parênteses. É uma tupla. Vou pegar esse cara e vou atribuir a variável t, que comumente é o nome que eu escolho. Tuplas são sequências imutáveis. Significa que qualquer operação que a gente faça nela vai, na verdade, gerar um novo objeto com o resultado. Também por isso, se a gente olhar, as tuplas não têm muitos métodos disponíveis para a gente. Basicamente, tem o count e o index. Se eu passo a variável t para a função type, me retorna tuple, que é o nome da classe. Se eu olhar o help do tuple, olha o que ele me diz. Tuple, sem nenhum argumento, retorna uma tupla vazia. Já tuple, se eu passar um iterável, ele inicializa a tupla com os elementos desse objeto. Toda sequência é um iterável, inclusive as strings. Então olha só o exemplo. Tuple, Henrique. Eu passei um objeto. O construtor da tupla vai percorrendo a sequência que eu passei, item a item, armazenando nos índices da tupla. Você já deve ter sacado que eu posso passar também uma lista. Então se eu fizer tuple e passar aqui a lista 1, 2, 3, me retorna uma tupla exatamente com os mesmos elementos. Assim como as listas, as tuplas suportam armazenar qualquer tipo de objeto. Uma string, um inteiro, um ponto flutuante, uma outra tupla, aqui dentro dela com um número complexo, com a função len. Aí uma outra aqui, uma lista, por exemplo, que é um objeto mutável, 1, 2, 3. Então aqui temos uma tupla com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, sendo os dois últimos sequências. Uma tupla com 2 elementos e uma lista com 3 elementos. Sendo sequência, eu posso inclusive acessar os índices. Print T0, T1, T2. E posso também usar a API de slicing, onde eu pego do segundo elemento até o último e retorno uma nova tupla com esses caras. Ao contrário da lista, quando eu uso colchete, dois pontos, colchete, para receber uma nova tupla com todos os elementos de volta, a tupla não cria uma nova tupla. Como ela é imutável, ela é sagaz e retorna ela própria. Olha só, id t, id u. Você vê que é o mesmo objeto. Uma confusão comum que acontece é a galera achar que o parênteses é quem constrói a tupla. Isso não é verdade. Quem constrói a tupla é a vírgula. Então eu posso passar aqui C, D e E, e eu construo uma tupla literal. O parênteses é usado como na matemática para agrupar expressões. E geralmente a gente usa parênteses para declarar tuplas por conta das precedências dos operadores. Se eu pegar esse cara aqui e colocar numa variável t, e agora eu vou fazer essa soma aqui, ó. A, B, que é uma tupla, mais t. Olha o que acontece. Type error. O problema é que o Python resolve primeiro a soma, e aí ele tenta somar, na verdade concatenar, a string B com a tupla, e não pode. Ele não converte implicitamente. Então, para eu garantir que ele primeiro construa a tupla, para depois somar, então eu tenho que usar o parênteses. A, B, fecha o parênteses, mais T. Maravilha, tá aí a tupla que a gente queria. Sabendo que a vírgula é o importante na tupla, para a gente criar uma tupla com um único elemento, basta colocar o elemento e botar a vírgula. Ele cria a tupla. Mas é claro que agora, sabendo do parênteses e como é que ele agrupa as expressões, você vai preferir usar bacaninha com parênteses. Não se esquece da vírgula, porque se você usar parênteses, a string A e fecha parênteses, ele vai agrupar uma expressão com a string dentro e vai retornar para você exatamente a string A e não a tupla que você queria. Para eu criar uma tupla vazia, eu posso usar o construtor tuple sem nenhum argumento, ou posso usar simplesmente parênteses sem nada. Para ter certeza que é isso que ele está fazendo, vamos usar o type e passar aqui o parênteses vazio
Beleza, é uma tupla. As tuplas no Python são muito importantes e internamente no interpretador são usadas em todos os lugares. Tem muito lugar onde tupla é muito útil e vai tornar o seu código totalmente excelente.